Oi gente, meu nome é Márcio, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo, é mais um vídeo para ajudar a nos entender o que somos, né? Faz parte ali desses estudos de autoconhecimento. E nesse sentido de entender o que quer dizer somos todos um, né? Então o tema desse vídeo é multidimensionalidade, para entendermos como que funciona esse de seres multidimensionais. Nós somos seres multidimensionais. Então eu vou procurar nesse vídeo explicar o porquê, como funciona isso, como que a gente sente isso, como percebe, como que funcionam as coisas. Por exemplo, que mais importante desse vídeo é para entendermos como que é a comunicação. A gente tem uma ideia de comunicação, só que tudo aqui é limitado. Então nós nascemos numa matrix, né? Eu sempre falo do sistema que desde que a gente nasce a gente é colocado numa cultura e tal, um sistema que foi montado para inverter, tirar toda a nossa natureza, né, e converte em seres que não somos. Então, assim, ficamos pessoas iludidas vivendo nesse sistema. Então, aí chega ali uma idade, tem a nossa alma já começa a operar, já faz parte dessa multidimensionalidade. Nós temos corpo físico aqui na terceira dimensão, nossa alma ocupando ali uma quarta dimensão, ela está sempre ali olhando por nós, né, e vendo nos momentos mais propícios para vir e operar e começar a interferir mais aqui. Então é quando você vai atrás desse autoconhecimento, buscar o que você é além do que as coisas físicas, do que é colocado para você, né, do que lhe ensinaram aqui nesse plano de terceira dimensão, que é tudo mentira para te tirar do caminho da alma. Então isso já é você como ser multidimensional operando. E quando você passa a fazer isso, você não perde a sua identidade, né? Você continua sendo você. Você percebe que você passa a ser mais de você mesmo, né? Você deixa de ser o que você não era. E, por exemplo, quando você começa a buscar, tem as 3 perguntas, né, que a gente tem que se fazer. Todo mundo lá numa certa fase da vida vai buscar, né, saber o que somos, de onde viemos, o que é que fazemos, para onde vamos, né, essas perguntas. E a pergunta sobre o que somos, né, quando a pessoa quando a pessoa que já está nesse caminho do autoconhecimento e começa a buscar entender o que é, eu diria que ela nunca vai encontrar o que ela é, mas sim ela vai saber o que ela não é. Né? É interessante essa parte, porque você começa a ver que você não era um monte de coisa que você achava que era. Né? Só que isso decorre, né, a gente nascer nesse sistema que coloca um monte de coisa. Por exemplo, você nasceu, te batizam e fala você é católico. E a pessoa ali é a formação do ego, né? Ela fala, eu sou católico e tal, né? Eu nasci na família tal, eu sou um tal, lá eu falo o sobrenome da família, né? Eu sou aí fala a nacionalidade, eu sou o time do futebol. Então você descobre um monte de coisa que não é, né? É o primeiro passo. Então você vai se livrando dessas coisas. E ao se livrar dessas coisas, você vai descobrindo mais, você vai sendo mais você mesmo. Né? O que você é algo que você, digamos assim, você não vai conseguir nunca explicar. Porque você é um ser multidimensional, infinito, como parte do todo, você é o próprio todo, aqui você é uma expressão do todo, uma consciência individualizada. Então eu vou trabalhar mais nisso nesse vídeo, como que funciona essa forma de operação, como eu já dei uma pauta aí, que é a alma, a pessoa que já entra nesse caminho do autoconhecimento e saber para sair dessa matrix, já é a alma atuando ali. Então ela já começa a atuar ali, o seu ser multidimensional já começa a falar mais alto, e é onde que essa pessoa ela passa a ficar mais lúcida também, porque ela se livra de um monte de ilusões que foi colocado para ela, né, que faz com que ela seja aquele ser artificial que vai servir a tal matrix, o tal sistema. Então eu vou procurar estar explicando uma forma aí que não seria tão complicado a gente estar entendendo, já que a gente já tem dificuldade para entender a nossa própria dimensão, né, que é a terceira. E quando se fala em multidimensionalidade, eu vou estar remetendo também, claro, a dimensões, né? E as próprias dimensões, eu diria que tudo no universo é um, só existe um, é o todo, né? Uma consciência única que se multiplica e tal. E aqui no ponto de onde nós estamos, né, como consciências individualizadas, nós temos essa ilusão, digamos, da separação. Né? Nós vemos o outro separado como se não fosse parte. Mas tudo que existe no universo material, né, que a gente tem ali, e material me refiro a todas as dimensões, porque tem matéria, se existe ali, é manifestação dessa consciência única. Né? E a matéria que nós ocupamos hoje, digamos esse corpo físico, é uma matéria também, como o mineral lá, só que ele é mais desenvolvido, então ele capta mais o que está à sua volta. Né? Então, vamos ao vídeo, né? Que essa aqui seria a matéria, é muita coisa, assim, quando começa a falar, digamos, de outras dimensões, porque, só para ter uma ideia da limitação, aqui nós achamos que tudo está aqui, né? Quem nasce na Matrix e aprende, se é convertido à Matrix, é adestrado de acordo com a Matrix, como todos nós fomos, acredito.
E então a gente acredita que tudo é aqui, que aqui é o centro do universo, que lá fora não existe nada, aqueles pontinhos no céu são só pontinhos brilhando, né? A pessoa não consegue nem ter aquela inspiração na hora que ela olha uma estrela. E imaginar que ali tem uma civilização, tem planetas em volta e tem uma civilização muito rica e rica assim no não de dinheiro, né? Mas rica em quantidade de coisas que tem lá, de vida desenvolvida, mais evoluída, mais avançada, né? Recursos e tais, que aqui deixa a gente no chinelo, né? Fica aqui, fica se assemelhando como uma tribo no meio do mato, isolado, batendo nos tamborzinhos, né? E nossa cultura se resume nisso. Né? Então aqui é tudo limitado e para outras dimensões a coisa é muito expansiva e nós como alma nós já vivemos, né, em vários mundos, então temos assim a alma ela carrega muita coisa que seria, digamos, demais para uma vida só, né? Digamos, a pessoa quer lembrar do que tudo que ela foi na alma. Eu não lembro, porque o corpo aqui está muito limitado, né? Ela vai ter que ascensionar para poder ter um corpo que capacita receber toda a informação que a alma dela porta. Então vamos lá para multidimensionalidade. Digamos que a gente está aqui, né? Vou colocar aqui uma terceira dimensão. Aí está lá nós com o nosso corpo físico. A terceira dimensão. Fica aqui. Terceira dimensão. Então, aí como eu estava falando, as dimensões também ela é uma só, né? Como tudo é um. E as dimensões que a gente fala que tem a quarta, quinta, sexta, sétima e por aí vai, é infinito isso daí, né? E cada dimensão subindo, você vai ter um corpo mais sutil. A diferença é que nessas dimensões, digamos, nós já temos um corpo nessas dimensões porque nós somos multidimensionais. Então, como o infinito, como o próprio todo. Só que nessas dimensões mais sutis, o corpo ele precisa ser mais trabalhado, mais desenvolvido. E talvez nós não tenhamos um corpo tão bem desenvolvido nessas dimensões que capacita manter o equilíbrio lá, né? Então aí varia muito. Não dá para saber que pessoa que tem, que pessoa que não tem, né? O que a gente pode saber assim é que os animais eles ainda estão formando a alma, né? Então vamos colocar aqui a terceira dimensão. Vou separar aqui uma faixa. Tá aqui, vamos supor, esse número aqui é apenas para localização, né? Não tem nada a ver que vai chegar ali no zero e acabou a dimensão. Não. Eu acho que tanto para cima quanto para baixo. E também, né, não tem muito a ver com a densidade física, né, corpórea, porque a própria matéria é uma ilusão, né? Então, digamos que aqui os nossos pensamentos sejam densos, então mantém a matéria nessa densidade. Mas aqui próprio, né, na própria terceira dimensão, vai ter seres mais sutis vivendo na terceira dimensão ou abaixo, né, que a gente pode estar chamando aí de umbral, né, os infernos e tal, que pode estar aqui uma consciência mais petrificada ainda, né, que a nossa consciência é petrificada. Como eu falei das ilusões, que a gente vai descobrindo o que não somos, né? O que não somos é tudo ilusões, né? Então vai ter que se despojar de tudo isso que nós não somos para chegar perto, né, do que somos. Então isso aí vai ser um crescimento, digamos, infinito. Então vamos colocar aqui a quarta. Vamos lá, tem um corpinho ali que é a alma. Nossa alma está aqui na quarta. Quarta dimensão. E a quinta. Aqui vai estar, digamos, o espírito. É complicado você denominar cada corpo e tal, porque aí você vai ter alma, espírito, mônada, eu superior e por aí vai. Então vamos botar um limite aqui mais ou menos. Então vai aqui infinitamente. A consciência, então a princípio, como que tudo é um, né, a pessoa ela imagina que a alma ela está lá em cima, não está aqui, né? Então, só que tanto como essa parte de ser multidimensional, a alma, esses corpos aqui, a gente separa aqui apenas para ter uma ideia de como que funciona. Mas todos esses corpos aqui, ele está unido nesse corpo. A alma está fundida com o corpo físico, né? Faz parte, a alma, o espírito. Digamos que, como que sobe lá para cima aí fica complicado, né? A gente fala que então o primeiro corpo seria a centelha divina. E a centelha divina, digamos que é o corpo mais sutil que vai ter, né? Eu acredito que não tem essa de falar o corpo mais sutil, mas sempre vai ter uma continuidade, né? Mas colocar lá, digamos, o primeiro corpo mais sutil, que a gente formou primeiro e está há mais tempo com ele, né, um corpo que a gente já trabalhou bem, já viu muitas coisas e tal, digamos que ele é a centelha divina, né, o corpo que carrega bastante informação, é pura, luz e tal, e esse corpo, ele vem, a princípio ele é uma esfera, digamos uma esfera de luz, né, muito forte, e para se manifestar nas dimensões mais densas, abaixo, ele vai formando corpos de acordo com o tipo de vida, né, de relações que tem nessas dimensões, né, então você vai vindo até chegar aqui embaixo, né, que vai ter um corpo físico, tá, com membros e tal. Só que essa centelha divina, ela vai se abrigar no nosso centro, que é o coração, né, o centro cardíaco, nessa região do peito. E essa centelha divina, ela gera energia, né, que
ela sustenta vários corpos sutis com a própria energia dela, né? Então aqui na terceira dimensão a gente também tem outro paradigma que seria da encarnação, que é uma coisa artificial, né? Então, ou seja, alguém criou esse corpo, não fomos nós que chegamos aqui, né? A gente chega aqui, vem que nem o Mestre Ascension. O Mestre Ascension já tem capacidade para chegar aqui como espírito, e como que ele vem aqui, daqui, ele chega aqui na terceira dimensão e agora, o que eu faço? Eu vou encarnar? Não precisa encarnar, ele vai cria um corpo, ele tem poder mental para juntar os átomos daqui e criar um corpo para ele. Então ele vem em própria consciência, ele desce como fosse a essência, então ele forma um corpo em sua volta e ali ele fica como se fosse uma pessoa que vivesse aqui mesmo, né? Então você vai ter mestres ascensos como Saint-Germain, que era conhecido como o homem imortal, né? Ele não envelhecia nunca, então ele era visto em vários países e sempre mantendo a mesma aparência, né? E tempos, anos, décadas depois, sempre mantendo a mesma aparência ali de um homem, digamos, de 40 anos. Então, você vai ter seres vivendo no planeta que não envelhecem, né? Que eles ficam aqui, vão embora e tal, eles atuam no planeta. Só que eles têm uma atuação, digamos assim, limitada. Eles ajudam a manter um equilíbrio, só que sem interferir tanto no livre-arbítrio da humanidade, né? Que a humanidade ela precisa despertar mais por conta própria dela. Aí eu vou voltando aqui. Então, nós como seres multidimensionais, a gente está em tudo isso aqui, ó. A nossa consciência, a consciência, digamos, que você está usando aqui agora, que tem algumas mensagens que às vezes a gente lê na internet e tal, que para você, às vezes a pessoa ela quer ir para a quinta dimensão. E para você ir para a quinta dimensão, você tem que fazer apenas, você tem que estar consciente de que você está ficar consciente de que você já está na quinta dimensão, porque é uma realidade, nós já estamos, né? E o que vai ser importante na comunicação é que vai variar do quanto esses corpos estão desenvolvidos, né? E se você tem um corpo aqui na quinta dimensão bem desenvolvido, ele vai lhe capacitar, como está aqui dentro, a receber informações que está vibrando nessa faixa aqui, né? Então você está recebendo informação direta com o seu corpo de quinta dimensão, né? Então ele vai... Por que ele não se expressa assim, diretamente no corpo de terceira? Porque aqui a informação, digamos, aqui é multiplicada ali por 100 mil por número imaginário, né? Porque aqui a vibração é outra, então a informação a informação é muita coisa. Então, assim, chegando aqui até na terceira, que é muito limitada, então o corpo que você tem aqui, ele não tem capacidade para receber tanta informação que nem a alma. A alma, ela teve o quê? Milhões de vidas, milhares de encarnação em vários outros mundos, né? Aí você tem uma vidinha aqui de 100 anos, né? Uma pessoa já idosa, né? Então, a informação que tem aqui de milhares de vidas, e cada vida, às vezes ela vive milhares de anos também, né? Não é que nem aqui que você vive 100 anos. Então, assim, é muita coisa que tem daqui para cima para poder caber aqui no corpo de terceira. Então, a informação que chega aqui aí faz parte daquela comunicação que eu vou falar como que funciona esse tipo de comunicação, né? Que é mais um sentimento, é um saber, né? Um bem-estar, porque quando a pessoa ela tem aquele bem-estar, quando já perde, não tem os medos, né? Já sai muita coisa, porque medo, né? Ódio, ansiedade, aquele monte de vibração faz parte da nossa terceira dimensão, que é a Matrix, né? Que colocou isso daí para manter, fazer faz parte da manutenção do ser humano. Que eles criam, os caras que cercaram o mundo e criaram essa Matrix, eles criam seres humanos, né? Então, a pessoa aqui, como ele se enxerga um ser limitado, né? Ele é um ser iludido, que ele acha que é essas coisas, e essas coisas todas morrem, né? Você não vai continuar torcendo pro time e tal na hora que desencarnar. Você vai para outro lugar e lá não tem time e tal, né? Então, aí a pessoa vai ter o medo da morte, né? Então não é a pessoa que tem. E quando a pessoa ela começa a buscar pelo autoconhecimento e tal, ela começa esse corpo começa a falar mais alto dentro aqui, né? Que já está se expressando melhor nessa multidimensionalidade. Ele se expressando melhor, a pessoa vai perder o medo da morte, porque esse corpo aqui, nesse corpo você sabe que você é imortal, né? Você está pegando coisas acima ainda. Você pega aquele sentimento que tem de milhares de vidas, então você sente isso aqui como algo insignificante. Então você se expressa melhor, né? Nessa terceira dimensão com o seu corpo de terceira, você começa já a expressar outras qualidades de outras dimensões, outras vibrações. E a vibração que tem aqui na terceira dimensão também é um malha mental. Tem um malha mental que as pessoas sustentam, né, alimentam e tal. E esse malha mental começa a fazer o senso comum, né, faz parte da comunicação que eu vou falar também, porque fica o malha mental e é como se fosse uma estação de rádio que todas as pessoas estão ouvindo e as pessoas seguem aquele malha mental, né, como se fosse um corpo só. Então a humanidade, como um todo, ela se comporta de forma muito igual, né, sempre fazendo as mesmas coisas, então
que se enquadram naquela vidinha comum, né? Vive uma vida de Matrix mesmo, né? E então, só que o malha mental está aqui vivendo uma terceira dimensão, né? Tem aqui um bolsão mental lá que encobre todo mundo, tá? E as pessoas seguem aquilo. Então, só que isso aqui é limitado, né? Você tem aqui então a alma que vive milhares de vidas, então ela tem muito mais informação do que qualquer coisa que tenha nessa dimensão. Então, você expressando isso daqui, você sai desse malha mental facilmente, né? E aí, só que tem o lance da percepção, porque a comunicação ela funciona de forma diferente. Não é assim como a gente imagina que a gente aprendeu aqui na terceira dimensão, como é tudo limitado, né? Só fechar isso aqui sobre malha mental. Aí tem a comunicação. Deixa eu falar já sobre comunicação. A comunicação aqui que a gente aprende na terceira dimensão, ali na escola e tal, a gente aprende o que? A escrita. Então eu venho aqui, por exemplo, né, a professora Ana Lousa escreve um nome, né, e escreve o nome. Então, isso aqui a princípio não quer dizer nada. Isso aqui são apenas rabiscos, né? O que lhe propicia entender o que isso aqui está querendo dizer é porque a gente tem o nosso corpo físico, né? Comparado a um computador, é como se fosse a parte física do computador é conhecida como hardware, né? Que é a parte física. Então, seu corpo físico, digamos que é o hardware, né? A parte física. Então, se você, quando nasce, né, qualquer pessoa quando nasce aqui, vai se colocando uns programinhas lá, né? E um desses programas, que é como se você fosse instalar programas, que os programas são softwares, então vão instalar programas em você. Então, quando criança, você vai aprender a ler, falar e tal, então são programinhas que estão sendo inseridos. E na leitura, é um tipo de programa que vai proporcionar que você leia, né, que entenda esses rabiscos, né? E digamos assim, esse programa vai estar instalado aqui no corpo de terceira dimensão. Já aqui você vai ter outros tipos de programas, outros tipos de percepção, né? Eu vou falar isso também. Só que como a gente está no corpo só, então tudo isso faz parte. Então vai lhe permitir que você leia isso daqui, você visualize, a pessoa pode perceber, ou ela pode lembrar do sabor e tal, ou sentir até o fruto, né, que eu estou me referindo, ou qualquer outro tipo de coisa, né, sentimento, que escreve amor, amizade, desejo, a pessoa vai ter a percepção dentro dela, porque faz parte do sistema dela mais sutil, que já percebe que vai até aquilo, porque a comunicação entre almas, por exemplo, que é por telepatia, a pessoa já envia a mensagem direto na mente da outra ou no sistema da outra que ela recebe e já sabe claramente o que é aquilo. Então é uma comunicação que vai além da terceira. Só que esta de escrita ainda está abaixo da terceira dimensão. É uma comunicação, digamos, de segunda dimensão. Porque quem não tiver aquele programinha instalado, né, não vai entender. Por exemplo, uma pessoa que entende uma língua diferente, ela já não sabe. Isso aqui para ela é só rabisco, né? Que nem nós vezes algo escrito em outra linguagem que a gente não conhece, é só rabisco, não quer dizer nada, né? Você só sabe que é uma língua diferente porque você já conhece que aqui tem um sistema de linguagem e tal. Mas a princípio, se você só tem um programa instalado, se você só vê uma língua no mundo, né? Você vai para um lugar que existe várias línguas, você vai ver só rabiscos. Então, já é um tipo de comunicação ultrapassada esse daqui. Só que ele, para pessoas que estão aqui nesse mundo, né, é um tipo de comunicação, digamos assim, segura. Porque a pessoa ela não toma contato com o que está sendo transmitido. Ela toma um contato e, a princípio, assim, aquilo não vibra tanto nela. Né? Se ela não conhece essa linguagem, ela vê e aquilo não toma, digamos, não ressoa nela. Então é algo, digamos, até seguro. E como que aqui nesse sistema a maioria das pessoas estão, digamos, em recuperação, estão aprendendo, né? E tem muitas pessoas que a gente fala que é um planeta prisão, estão prisioneiros, então elas podem vibrar muitas coisas que podem interferir no outro, só que de uma forma, quando é limitada assim, acaba interferindo pouco. Ela tem o maior controle do que vai entrar ou não, né? Ela fazer parte da vida de cada um. Aí, e esse tipo é por isso que as crianças, digamos, já a escola, né? Nós, como participamos desse sistema de estudo, a gente acha um saco, porque é muito limitado. A gente vem aqui com de terceira dimensão, a gente acaba de sair do sistema de quarta ou de quinta, né, não sei de onde a gente vem, e tem que aprender um sistema tão ultrapassado, né, tão primitivo. Aí acaba sendo um saco mesmo. E as novas crianças que estão vindo aí, então, para elas nem imagina. Aí você vai ter uma outra forma de comunicação, que aí até economiza, né, até mais simples. Você vem aqui com 3 rabiscos, você vai e transmite o que você está querendo passar. Então essa já é uma linguagem mais adequada à terceira dimensão. Né? Qualquer pessoa do mundo, se você tem ali o desenho, a imagem certinha, a pessoa vai ver e vai identificar. Então você vai claramente
vai passar o que você está querendo, né, expressar. Você não vai precisar escrever rabiscos e tais, que só quem tem aquele programinha instalado vai saber identificar. Então já seria algo mais da nossa terceira dimensão. Então, além da terceira, aí vem a quarta, né? Algo que a gente já vai estar usando nossa multidimensionalidade. E esse é o mais interessante, porque, por exemplo, quando eu estou passando, digamos, alguma informação, né, eu desenho ali o fruto. A pessoa viu, é aquela coisa, é uma comunicação segura, não faz parte dela. Já na quarta, já nos nossos corpos multidimensionais, a informação ela chega direto na pessoa, que nem é como você tem o seu aura, né, expandido. Então ele cruza com a aura da outra pessoa, então ele capta tudo que tem naquele aura. E a pessoa, quando ela não é informada, ela não se trabalha, não tem esse conhecimento, por exemplo, aí você que nem situações que a gente tem aqui do próprio malha mental, né? O malha mental ele está poluído, é como se fosse uma massa cinzenta ou preta mesmo, né? Uma gosma mental, uma poluição, né, que está aí. E ele entra em contato com todo mundo, né? E é um tipo de comunicação. Ele está aí, está vibrando, né? Então as pessoas quando tomam contato com isso, né? Ou por exemplo, limitando um pouquinho mais, quando cruza com uma aura de uma pessoa muito negativa, ela não sabendo, não estando muito ligada, né? Como essas coisas funcionam, ela vai sentir o que o outro sente. Né? Então, assim, a comunicação é mais ou menos assim, você sente o que a outra pessoa está sentindo, né? Quer passar alguma coisa, como por telepatia, é uma comunicação que a gente adaptou mais ou menos à terceira dimensão. A gente conseguiu, digamos, controlar, identificar. Então você vai e passa algo já mais claro, que a pessoa vê claramente que está vindo de outro ser, né? Mas esse tipo de comunicação, digamos, multidimensional, que a gente tem que entender ainda, assim, como eu estava falando. A pessoa ela sente, né? Ela sente no corpo dela mesma, e como ela sente no corpo dela mesma, ela acha que aquilo é dela, né? Então, a maioria das pessoas é onde que a maioria das pessoas se comporta de forma igual, segue as mesmas coisas e tal, né? Por exemplo, ela chega num ambiente muito deprimente, como, digamos que é um hospital, ou um ambiente, digamos, como uma casa, ou um lugar que é bar, que antigamente teve um assassinato lá, que mata várias pessoas, né, e fica marca, fica gravado ali, porque quando acontece um crime, algo muito forte numa região, né, aquilo impregna a atmosfera daquele ambiente, né? Então aquilo fica ali, pode ficar ali eternamente, né? E as pessoas mais sensíveis, ela chega lá, sente aquele ambiente às vezes. Se a pessoa não está muito esperta, ela, às vezes, em um ambiente deprimente, ela vai sentir aquele abatimento, ela sente como fosse dela. E aquilo, quando vem na pessoa, ativa lembranças dela, digamos, de coisas do passado ruins que aconteceram com ela, né? Então ela pega e começa a alimentar, ela comete o erro que é alimentar aquilo. Uma coisa importante do pensamento é onde você mantém a sua atenção, aquilo se adere a você, né? Então você presta atenção em alguma coisa, aquilo vai se aderir a você, né? E então a pessoa ela faz o que? Ela presta atenção naquilo, naquele sentimento, então aquilo leva ela a ter lembranças de coisas ruins e tais, e ela fica ou naquele ambiente já negativo, ela alimenta coisas mais negativas também, né, e continua gerando aquela energia. Então vira um círculo, ela continua alimentando aquela atmosfera, né, é algo mais ou menos que acontece aqui na Terra com malha mental. As pessoas continuam alimentando esse malha mental. E então o tipo de comunicação multidimensional é esse, ele vibra direto na pessoa, né? Então, mais ou menos, vamos supor, você está aqui na terceira dimensão, aqui você tem vários, digamos, malhas mentais, né? Grupos de pessoas, pensamentos e tais. Aqui, você já tem outra frequência, né? Já tem outras coisas, digamos, mais elevadas. Aqui, então, muito mais ainda, né? Então, para a consciência, para nós podemos estar transitando, né? Mesmo estando aqui no corpo de terceira, a gente está transitando entre essas dimensões. E para nós é mais ou menos como se estivéssemos ali numa feira, né? A gente está com uma feira ali, com um carrinho, digamos, né? E a gente passa e vai colocando. O que a gente acha interessante a gente coloca no carrinho e que não descarta e tal, né? Então você vai encher o seu carrinho das coisas que você mantém a sua atenção, né? Então mesmo aqui no plano físico, onde você colocou a sua atenção, você vai estar colocando no seu carrinho. O seu carrinho é o que? É o seu corpo físico.
né? Então, por exemplo, você tem aqui na terceira dimensão, você tem a mídia, né? O sistema midiático, a TV, você vai ver e só passa porcaria, né? Qual a intenção que você enche o seu carrinho de porcaria? Porque enchendo o carrinho de porcaria, um carrinho cheio de porcaria polui, né? E você vai andar por aí poluindo tudo, né? Que nem carro velho e tal, e andar poluindo tudo, e é o que a maioria das pessoas fazem, sair poluindo tudo. E só que você, como ser multidimensional, você pode tirar a atenção. Um exemplo que eu dou de tirar a atenção é do sistema político, né? A gente pouco pode fazer pelo sistema político que aí está, né, como indivíduo. Isso aí demora para mudar. Né? A pessoa tem a ilusão que ela sozinha ela conseguir mudar e tal. Não, isso aí é o coletivo, isso aí é um karma da humanidade como um todo, né? E o que nós podemos fazer, o que a pessoa ela faz, né, erroneamente, ela coloca a atenção nesse meio, né? E colocando a atenção, você faz o quê? Você alimenta, é aquela coisa, você colocou a atenção, você começa a encher o seu carrinho daquilo. A pessoa, ela faz o que ela odeia, né, o meio político, ela odeia aqueles ladrões que estão lá. Então ela tá vibrando o ódio dentro dela. Então ela tá colocando ódio dentro do carrinho dela, que vai ficar pesado com essas coisas. Então isso para Matrix é perfeito, porque ajuda a pessoa a ficar presa aqui na terceira dimensão. Né? E daqui ela pouco pode fazer pelo sistema político e tal, uma porcaria e tal, né? O que ela vai ter que fazer? Tirar a atenção, e aquilo vai ser sair do carrinho dela, e tirando a atenção, automaticamente, como que ela deixou de largar, ela largou uma coisa, outra coisa vem, né? Que a gente nós não somos vazios, nós tem muita coisa aqui querendo ancorar, né, dos nossos corpos mais sutis, que a gente está vibrando ali em dimensões superiores, querendo ancorar na gente, só que a gente não permite porque a atenção está focada nas coisas que tem aqui na terceira dimensão, né? E se deixa de vibrar nessa, né, tira a atenção, né, do que está passando na mídia e tal, que tem aqueles programas de crime, né, que passa todo dia a mesma coisa, né, não tem novidade, né, tudo na intenção de manter a pessoa densa, né? Então tira a atenção do sistema político, né, tá uma porcaria, então deixa lá, né? Deixa, não se envolve com isso. A gente tem a obrigação aqui de votar, né? Vai lá, vota, mas faz a coisa indiferente. Não se envolve, né? Faz só o que não tem jeito mesmo, vai e faz, mas se envolve, digamos, o menos possível, né? Tira toda a sua vibração, não liga, não interessa isso para mim. Então, às vezes a pessoa ela tem o sentimento, isso é um programa da Matrix também, né, que ela vai, não, eu vou ficar, ela pensa assim, ó, isso aí é parte do programa, não, mas eu vou ficar indiferente, aí que não vai mudar nunca mesmo, né. Então esse é um programa da Matrix que faz com que ela volte sempre para manter a atenção naquele sistema, né, que não vai mudar, então para voltar a prender a atenção dela, então prende, larga tudo isso daí. O que vai acontecer largando tudo isso daí, coisas daqui de cima vai ancorar. E aqui de cima, como eu falei, a coisa é muito ampla, então ela cobre tudo isso daqui, que está aqui embaixo. Então não tem problema que exista aqui embaixo, que a gente está vivendo a nossa vida, que a nossa alma já não saiba, já não tem a solução. Então, parando de puxar essa energia aqui vem e se manifesta, começa a trabalhar nos nossos corpos. E também eu falei dos corpos, eu vou falar mais pra frente no vídeo sobre corpos sutis, de nós sutilizarmos o nosso corpo. Que sutilizar o nosso corpo é a forma que a gente vai ter para perceber o que está vindo de planos dos nossos corpos mais sutis e vamos estar ajudar a trabalhar e ancorar mais, né, para ser expressão, digamos, ser expressão da alma aqui no plano físico, né, de terceira dimensão. Então, assim, se você deixa de alimentar as coisas que tem aqui, né, como eu falei, não tem problema que está aqui que a alma já não tenha vivido, né, em nossas milhares de vidas, então isso é tempo pra caramba, ou seja, ela vê isso aqui tudo muito limitado, então ela tem solução para tudo. Então se a pessoa está em um problema e não consegue resolver e tal, né, se interioriza, né, para de vibrar, para de pensar no problema, parou de pensar, assim, não pensa em nada, não pede solução de cima, não pede nada, só silencializa, né, que ela vai permitir que os seus corpos sutis vibre, aí ela vai começar a ter a percepção, né, a percepção de o que está vindo lá dos planos mais sutis, e aí que vem a solução. A solução, a princípio, vem como intuição. Às vezes ela está sendo guiada a fazer as coisas certas, ela nem percebe. Né? Tem que ter essa interiorização e não querer que venha, por exemplo, as pessoas elas oram e pedem coisas físicas, né? Coisas, elas já pedem a solução. Mas o que você está pedindo é uma solução que está na sua cabeça, que você gerou aqui na terceira dimensão. Né? E a terceira dimensão o quê? Ilusão, está iludido. Né? Mesmo o que a gente acha que é a solução, às vezes não é. Então, se interioriza, não pede nada, só busca, que eu vou falar mais pra frente, a sutilizar o corpo físico, né, com o corpo físico mais sutil, então vai permitir que a alma se expresse mais, então vai vir a solução como expressão. E geralmente, tudo que tem aqui, todos os problemas que tem aqui, é problema que são da própria Matrix, né, não é problema nem nosso, que a gente às vezes adota, então se você vê que cai aquela ilusão, aquilo deixa de ser um problema, você abandona aquele problema, né, e fala, não quero mais isso, então tá, pega pra vocês aí, né, porque eu vou visar coisa maior agora. Então,
faz parte disso você não colocar essas coisas no carrinho, né? Que a gente fica colocando tudo isso aqui no carrinho. Se você encher seu carrinho de coisas que estão aqui na terceira dimensão, claro, você vai ficar preso na terceira dimensão, nessa faixa de vibração de terceira dimensão densa, né? Mesmo quando desencarna, a pessoa, ela mesmo tendo uma alma, ela vai continuar na terceira dimensão. Porque o corpo está denso, né? E a forma de deixar o corpo sutil sutilizar os pensamentos, né, como eu já estava falando, abandonar todos esses sentimentos e tal, não alimentar, né, deixa as coisas rolar e tal, cuida do seu próprio autodesenvolvimento, do seu despertar, como diz, eu acho que seria Aurobindo, né, que ele fala que se quer dar a maior dádiva que você pode dar ao mundo, não sei, acho que é Lao Tse, a maior dádiva que você pode dar ao mundo é aquela do seu autodespertar, né, você se desperta, então o mundo ganha muito com isso, porque você traz uma energia que está vindo lá, que é milhares de vezes mais forte e beneficia todo mundo que está nessa faixa aqui e ajuda a limpar aquele mental coletivo. Então, assim, deixa de encher o carrinho com as coisas que estão aqui, né? E a sua alma, ela vai se expressar cada vez mais aqui nessa dimensão. Aí a questão de se utilizar o corpo físico. O nosso corpo físico, ele vai se sutilizar à medida que a gente deixa de vibrar essas vibrações, né? Abandona o ódio, o medo, aquele sentimento de não perdão, né? Que as pessoas às vezes a outro fizeram alguma coisa e não perdoa, né? Perdoa, esquece daí. Isso aqui é tudo ilusão. Tudo que está aqui, né? Uma hora no caminho da pessoa ela vai perceber que isso daí é tudo ilusão, que vai ficar aqui. Então assim, perdoa, né? Se não consegue perdoar, esquece, mas para de vibrar naquela coisa porque é encher o carrinho daquilo que está lá, né? Então mesmo as pessoas que vai e fazem, digamos, oração de perdão, as pessoas estão lá todo dia, né, relembrando aquilo que aconteceu, né, e não funciona, porque ela está fazendo o que? Ao relembrar, ela está enchendo o carrinho dela de novo com aquelas coisas, né, tem que esquecer mesmo, e não só esquecer, mas como buscar outra coisa, porque ela vai esvaziar o carrinho, está derrubando aquelas coisas fora, aí vai ter que pegar outras coisas de outra vibração. Então continua buscando o autoconhecimento, desenvolvimento e tal. Além disso, tudo ainda tem a nossa alimentação, que a alimentação que foi prescrita é da Matrix, né? Que a Matrix ela coloca carne para todo mundo. Nós somos seres herbívoros, frugívoros, né? Não devemos comer carne, mas a carne, ela no corpo físico, ela deixa mais denso, deixando mais denso, né? A alma é sutil, então a alma vai ter mais dificuldade para se expressar na terceira dimensão, porque o corpo está denso. Então junta um corpo denso que é mal alimentado, né? Tem o leite também, nós não deveríamos estar tomando leite. Então leite, várias drogas que se coloca açúcar, sal, então mistura tudo aquilo, tudo são como toxinas para o corpo físico. Então o corpo físico ele fica muito pesado com tudo isso, né? Então o que der pra gente ir tirando, vai tirando, que o corpo vai ficar mais sutil e vai permitir que a alma se expresse melhor. E não é a alma, somos nós mesmos que estamos ancorando, né, e tomando o controle do que está aqui para quebrar essa ilusão. Então a sutilização é isso. Aí vai ter uma outra coisa que eu falei, né, que mesmo uma pessoa, se ela ficou muito, encheu muito os carrinhos dessas porcarias, ela vai impregnar o astral dela. E entre a alma e o corpo físico ainda tem o corpo que as pessoas vão chamar de perispírito, duplo etérico, corpo astral, né? E tem um monte de nome. Vamos unificar isso daí. Vai ter um corpo intermediário aqui. Esse corpo intermediário, como ele é intermediário, ele devia estar aqui, ó. Ele devia ser a sua ligação do seu corpo físico com a alma, né? É como se fosse o fantasma das pessoas, né? Quando a pessoa, digamos, sai em projeção astral, ela sai com esse corpo, né? Um corpo, digamos, ele é mais físico que a alma, né? Ele é o que a alma usa para estar. Digamos que a alma vem, ela forma aquele. Eu não entendo muito bem como funciona. Eu sei que tem esse corpo, né, que a gente usa e tal, e é o corpo que vai permitir que a pessoa desencarnando continue nessa faixa, porque ela alimentou muitas ilusões desse plano enquanto viveu aqui, né? Então é a tal pessoa que desencarna e vai para o umbral, né? É aquela alma, é o corpo que vai carregar os karmas, né? Que a pessoa junta aquele monte de lixo, né, de uma reencarnação, juntou muito ódio, fez muito mal aos outros, aí vai juntando culpa, né, todo o mal que ela vai fazendo, todo o ódio que ela vai sentindo, vai juntando, vai deixando aquele corpo pesado, vai deixando aquele corpo feio. Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa raivosa, uma pessoa que tem ódio, que tem mágoa no coração e tal, você olha para a pessoa, ela tem a expressão dela, é mudada, ela tem uma expressão expressa aqui no olhar dela, nas fissuras, né, nas rugas dela, né, fica aquele rosto enrugado, porque a pessoa que tem muita raiva, né, fica aquele olhar fechado, né, e então imagina isso
sendo levado a dezenas de encarnação, né? Aquilo vai deixar um corpo muito feio, né? Ou seja, vai ter uma aparência de demônio mesmo, que as pessoas pintam aquele demônio bem feio. Então, assim, é onde que a pessoa ela mal vai conseguir ver esse corpo que ela vai achar que é a alma dela, né? Que ela olha, digamos, o duplo dela, vê como um duplo muito feio. Então ela vai ter que, como aquela coisa do carrinho, tem que jogar essas coisas fora, tem que perdoar, tem que deixar tudo isso daí ir embora, né? Então quando uma pessoa tem um câncer, por exemplo, ela juntou muito lixo nas encarnações passadas, e tá ali aquela energia e tal, então, digamos, vem do alto, ajuda ela a pegar uma vida e pegar uma grande quantidade daquele lixo e jogar pro corpo físico, né? Joga de uma vez só, então vai e expressa como um câncer que vai estar expurgando aquela energia, né, de uma vez só, né? Nem sempre, às vezes é muita porcaria que a pessoa da alimentação e tal, e acaba condenando o seu corpo, né? Que a pessoa mesmo a própria modo de vida que as pessoas têm aqui danifica muito o corpo. A gente ingere muita toxina, deixa o corpo muito tóxico, então ele fica vulnerável, né? Qualquer hora pode explodir ali uma doença aqui, porque o organismo está enfraquecido porque se alimentou, porque ele foi envenenado, né? Por exemplo, fumo. Fumo envenena o organismo, por isso que dá câncer, né? Então não adianta falar que tá vindo expurgando, não tá expurgando, tá pegando a energia daqui mesmo e, né? Aí só que eu falo, alguns casos são assim, o câncer ele vem dessa energia que tá no astral. Então a pessoa quer expurgar, mesmo uma pessoa que tem uma vida espiritualizada e tal, e desenvolve tal doença, tá expurgando aquilo, né? Escolheu para expurgar para facilitar, digamos, a limpeza desse corpo. Só que é um corpo muito feio, né? Tinha o Ademar Ramos, que eu ouvi ele na Rádio Mundial, ele falava que a gente teria 2 encontros com a nossa alma, né? E o primeiro encontro você ia ver um monstro, né? As pessoas não têm nem consciência, perdem a consciência de ver aquele monstro, né? E eu acredito que ele se referia a esse corpo, né? Ele fala que teria o primeiro encontro, o segundo encontro já seria um anjo que você ia ver, porque ele é um corpo limpo, né? Só que eu não gosto muito desses métodos, eu uso mais, que eu acho que ele usava o conhecimento lá que ele tinha, né? Só que é uma forma de padronizar, falar que todo mundo vai ter isso, né? Eu acho que não é diferente. A gente tem esse corpo carregado, tal, um carrinho cheio de porcaria, você vai derrubar essas porcarias que vai limpar. E esse corpo que ele está aqui, que ele era para estar aqui, o que acontece com ele quando a pessoa vai enchendo o carrinho de porcaria, né? Ele vem e vai se localizar, vai descendo e vai acabar aqui no umbral, né? Então é onde que a pessoa desencarna. Ela vibra tanta coisa ruim que ela vai direto pro outro plano, lá, pro umbral. E é um corpo, então, que vai manter ela presa. E a alma vai fazer o quê? A alma só continua lá. A alma vai continuar aquela energia da mesma coisa. A mesma coisa que a alma está fazendo com a gente, né? Que mantém o nosso corpo físico, esse corpo denso aqui vivo. Porque se romper esse laço aqui com a alma, o corpo físico desfalece, né? Que a alma, às vezes a alma, ela só está mantendo energia para manter o corpo físico vivo, porque às vezes tem coisas assim que nada de interessa do que a pessoa faz aqui, que interessa para a alma, porque a alma que ela vem de milhares de vidas. Aí chega aqui, por exemplo, aí a pessoa adere à cultura daqui, né? Uma cultura às vezes que não tem nada a ver, por exemplo, culturas que vou citar um exemplo, né? Que por exemplo, um toureiro, né? Que aquelas culturas tem de toureiro lá de matar o touro e tal, né? Que interessa isso aí para a alma? Não interessa nada. Né? Mas aí eu acho que faz parte da experiência, né? Então ela mantém aquele corpo vivo, deixa aquele corpo ali tal, e vai aprender alguma coisa, né? Eu acho que faz parte do todo, tem um motivo, não sei saber exatamente dizer o porquê, mas o que acontece é que esse ser ele vai pegar o corpo astral dele e vai deixando denso, que vai fazer com ele que se coligue, fique mais denso e acabe lá parar no umbral, né? E parando no umbral, quanto mais denso esse corpo tiver, a energia da alma ela vai ser, digamos assim, de certa forma diminuída. A energia da alma ela não está vindo lá de cima, né? Que nem eu falei, ela está dentro, né? O nosso corpo está aqui, a nossa alma está aqui, está a centelha divina gerando energia. Então o tempo todo essa centelha está gerando energia. E nós, como estamos em vigília, né? Estamos acordados, a gente está gastando essa energia, né? Estamos gastando, estamos desperdiçando, estamos qualificando mal, e qualificar mal você alimenta o mental coletivo. E quando você dorme, né, essa energia ela começa a ficar só no corpo. O corpo está se cansando, então ela começa a alimentar o corpo. Então o sono é muito importante por causa disso, né? Tem que ser essa sono tranquila, a pessoa tem que se preparar para o sono e tal, e a alma ela se liberta, vai passear lá nas dimensões superiores, ou se ela tiver com aquele corpo denso, se ela tiver com esse corpo astral aqui, né, vamos colocar aqui o duplo etérico, né, se tiver muito denso, vai ficar nessa mesma faixa de vibração e a pessoa vai o quê? Vai ter, digamos, nas melhores hipóteses conscientes, projeção astral, né? Então ela sai
no astral e vai visitar o mundo astral que está aqui, vibrando na terceira dimensão. São mundos que as consciências aqui na Terra criaram. Então existe uma grande ilusão, né, desse mundo astral, que as pessoas acham que também que é tudo o que existe, né? Então assim, tudo que tem no astral aqui, boa parte do espiritismo está aqui no astral, né? Aquelas cidades angélicas, cidades que as pessoas vão se recuperar, só que elas acabam voltando para encarnar, né? Então tá aqui no astral. A pessoa encarnar está no astral. A pessoa começou a subir para cá, ela já se livra. O astral ele é mais ou menos assim. A gente tem o nosso mundo, tem o nosso planeta. E não deveria existir regiões astrais que nem tem aqui na Terra, né? O astral deveria ser mais ou menos assim. Você vem com a alma de outra dimensão, você já vem, encarna aqui, continua vivendo. Aí o astral começa a existir quando se coloca a Matrix. Aí as pessoas invertem o que a pessoa é, a sua natureza. Então elas criam apegos demais. É aquela coisa de encher o carrinho, né? Enche o carrinho de um monte de porcaria. Então deixa aquele corpo etérico, os apegos vai ficar aqui no corpo etérico, deixa esse corpo etérico vai ficando denso, tal, ele sai e fica no astral. Então, naquelas ilusões todas que vai ter, se cria o plano astral, né? E muitas almas querem ficar aqui, não querem evoluir, sair, ou elas perderam como que é outra faixa de vibração, e esse corpo ficou denso, né? Ela rompe o contato, digamos, a sua mente, como ela faz parte da multidimensionalidade, ela capta o que está vindo da alma, do espírito, da mônada, do eu superior, do todo, né? Só que muito denso é como se bloqueasse, né? O que a Matrix faz é de dar uma alimentação pesada, te dar a programação da Matrix e tal, bloqueia, né? Cria uma camada muito forte, e criou uma camada muito forte, você instala os programinhas lá no seu hardware, né? Instala o software, que são os programinhas, instalou os programinhas, olha, você é tal pessoa tal, você é um doutor, você é muito importante aqui, então a pessoa fica vaidade e tal, né? E ficou presa aqui. O corpo astral dela, que vai ficar denso também, então ela sai e vai ser o que ela era na vida dela, ela vai ser em astral, né? Então ela vai continuar aqui, fazendo a mesma coisa que faz com o nosso corpo físico. Então a pessoa vai ter uma vida no astral. Então no astral você vai ter o umbral, né? O umbral, as pessoas elas ficam feias, deformadas, porque a energia é da alma, e a pessoa que ela vai passar a ter sempre menos energia, porque a alma ela vai chegar uma hora, ela não vai continuar alimentando isso, né? A alimentação da alma, ela gera uma energia muito sutil, né? A energia que é densa, então ela não tem interesse de continuar alimentando isso, então ela deixa que esse ser aqui fique no astral. E no astral ele vai fazer o quê? Ele vai virar um obsessor, um encosto, porque ele vai precisar de energia, né? É um ser que nem nós aqui. Nós também somos assemelhantes a vampiros, a encostos, né? Porque a gente encosta no reino animal, a gente mata, tira a vida para poder se alimentar, né? Então isso aí é como se fosse vampiros. É como se aqui já fosse um umbral, a gente já está se comportando como demônios, né? E para a alma ela gera energia que alimenta o próprio corpo dela. E aqui, como que esses seres que estão no astral, no umbral, eles precisam vir para o ser humano, né? Rouba a energia do ser humano e tal, né? O ser humano fica desvitalizado, que está encarnado, porque tem imposto e tal, essa coisa toda. Quem está do outro lado, que está no umbral, ele se carecer dessa energia, se ele não conseguir arrumar essa energia, né? Que é a mesma forma, tem pessoas aqui que se acham que se parar de comer um animal vai morrer. Né? É uma ilusão que ela tem e tal, né? Que não vai conseguir se alimentar dessa energia mais sutil. Então eles já estão com essa ilusão muito implantada. Então se corta essa energia, se o ser humano aqui, que está nessa aqui encarnado, ele para de gerar esse lixo, né? Que dá uma área mental e tal, eles no umbral vai ficar sem energia. Ficando sem energia, eles desfalecem, morrem. Né? E não tendo como sustentar o corpo físico, a própria esfera, né, umbralina, né, que tem aqueles lodos e tal, né, vai sugar aquele corpo físico e vai desfragmentar ele. Desfragmentando, a alma que dava aqui, ela vai e fica livre, né, volta a vibrar outras dimensões. Só que todo o lixo, tudo aquilo que foi colocado no carrinho, né, a Terra vai comer, vai desfragmentar, né, como se fosse uma espécie de segunda morte. Aí você tem aqui, eu falei a gente deixar o corpo denso, né, esse corpo astral aqui denso, porque ele fica preso. Aí o certo era esvaziar tudo aquele carrinho, então aquele corpo ia cumprir a função dele, que é ficar o elo com a alma e tal. Então a gente ia ter uma intuição, ia ficar seres muito intuitivos, ia perder os medos, tal, essas ilusões, né, a pessoa ia parar de ficar sentindo tristeza, depressão, porque tá na alma, né, a alma já ancorou. A alma ancora, então todas essas ilusões, todos esses problemas que existem aqui na terceira dimensão, cessa, né, a pessoa vai continuar tendo o corpo de terceira dimensão, vai continuar tendo alguns probleminhas porque a gente está fazendo parte de uma humanidade, tal, malha mental aí, só que vai identificar melhor o que é isso e decidir se vai querer colocar aqui no carrinho ou não.
né? Quando vê que alguma coisa está errada, tal, tem um exercício, né? Um tipo de meditação que ele é muito bom. Essas coisas, vamos supor que a pessoa, que eu falei ali no começo, a pessoa às vezes ela passa num ambiente que tem ali uma vibração de ódio, né? Ela vai sentir aquele ódio dentro dela, né? Ou culpa, todos nós temos culpa, nós tivemos milhares de vidas, muitas centenas nessa mesma dimensão, né? Então nós fizemos muitas coisas ruins, né? Então esse corpo astral ficou muito denso, muito cheio de culpa, carregado. Então, como eu estava falando do ódio, só voltar um pouquinho, como a pessoa condena o político, ela condena a ação de um criminoso também, né? Ela condena com raiva, que aquele cara devia que morrer, devia ter pena de morte e tal, ela sente raiva, né? E como a humanidade é um todo, ela está se condenando a si mesma, né? Ela condena o que ela instintivamente, nos corpos multidimensionais dela, ela sente que ela fez no passado, né? Então ela ainda não compreende essa situação. Deixa essa vibração, deixa nessas pessoas que estão vivendo essas situações, né? Trabalha o seu próprio despertar, né? Tira todo esse ódio que tem em si e você vai deixar de alimentar aquela situação vai parar de acontecer porque não tem mais pessoas alimentando aquilo, né? É aquela coisa, cortou a vibração dali e aquilo deixa de existir, né? Então assim, voltando lá, de alimentar o corpo astral, vai ter outro problema que seria os universos paralelos. Os universos paralelos, deixa eu já falar dos universos paralelos. O universo paralelo, né? Deixa eu só voltar, eu já estava fugindo do assunto, do astral, né? O astral não era para existir. Então, assim, aqui tem a Matrix, então precisou que criasse o astral, né? Então, o astral, se você for em outros planetas que já estão iluminados, não tem astral. Você vai chegar lá no astral e vai ver uma população toda vivendo no astral, lá, e aquela bagunça toda, né? Aquele monte de ilusão. E assim como que a Matrix aqui, que é uma ilusão, as pessoas criam no astral, elas criam ilusões também. Então, tipo assim, é como se você estivesse nessa mesma dimensão, né? Separações, né? Como se fossem os universos paralelos. Então aqui você vai ter um paraíso, né? Aqui de paraíso. E você vai ter mundos, que a pessoa, um inferno, né? O próprio inferno, a pessoa vai colocar aqui no astral, né? O inferno. E assim, por exemplo, um exemplo de paraíso. As pessoas, o crente fanático, né? O crente fanático que está ali na igreja e tal, e paga dízimo e ama a Deus. Aquela pessoa que tem programinha mental. Você sabe, você vê claramente que a pessoa tem programinha mental, que a pessoa vem falar com você, aí a pessoa já chega, Jesus te ama, aí Deus mandou o seu filho único e tal. Repetem, eles sempre repetem a mesma coisa. Aqueles são programas mentais, né? Então você vê que a pessoa está que nem fosse um zumbi. Ela já não fala por ela mesma. Ela age como se fosse um programa, né? Então é uma pessoa que ela ainda, digamos assim, ela está se iniciando aí no caminho da espiritualidade, né? Então ela foi pega pela Matrix e ela começa a sustentar com a energia dela essa ideia de paraíso. Eu sou pura, eu estou vivendo na igreja, né? O pastor falou que eu vou para o céu. Então já foi criado, então, no universo paralelos, um paraíso, né? E assim, eu li no livro que tem um paraíso, uma região do astral, que é como se ficasse Jesus Cristo lá no topo da montanha, né, eternamente proferindo o sermão da montanha, né, aquele monte de fiéis em volta deles. Então é um tipo de paraíso que as pessoas vão para lá e ficam lá eternamente, né? Então elas morrem e esses seres ficam lá, né? E dessa forma existem vários, né? O que puder imaginar tem, né? E o que tem que ser feito, né? Como que tudo é precisa ter essa limpeza para tirar a energia disso daqui, para que as pessoas elas fiquem lúcidas. E elas ficando lúcidas, elas vão se despertar, né? Então isso aqui volta a ser uma única dimensão, uma única nivelação. A humanidade ela volta a se unir como um todo, se unindo como um todo, ela vai se unir também os seus corpos mais sutis, né? Então existe faixas de vibrações, que se criam universos paralelos. Aqui na alma também pode existir, porque a alma também é um ego, né? Não dá para esquecer. A alma tem um corpo ali físico também, né? Milhares de vidas também formam um ego, né? Porque às vezes a pessoa vai ver a alma dela. Se a pessoa, enquanto ela sai e vê que ela tem que o corpo, que a alma dela, né? Pessoas que já saem conscientes, vê que a alma dela é igualzinha a ela, né? Ela tá bem dentro, ela tá vendo ainda na terceira dimensão. Agora, se ela começa a ver um ser já diferente, né? Já é provável que ela já esteja vendo a alma, né? Já a consciência dela já expandiu mais, já tá subindo de nível, né? Então, assim, sobre essa multidimensionalidade que eu queria falar, eu acho que seria isso, né? O foco principal é esse da comunicação, né? Da comunicação que além do que está vindo daqui de cima é muita informação, né? Como se aqui a terceira dimensão fosse um funil, né? Que capta tudo isso aqui de cima, né? E aqui tem muita coisa e para chegar aqui no funil, então tem que compactar muito e não cabe tudo que tem aqui.
Então ali às vezes vem como um sentimento. Então não adianta a pessoa, que nem eu falei, a pessoa ela ora e pede, olha, eu quero isso é a solução do meu problema. Isso que ela está pedindo, ela gerou aqui, ela criou de acordo com as ilusões daqui, que ela está iludida, então ela gerou a solução para ela, né? Então ela começa a orar e pedir aquilo, aquilo não é dado. Eu diria que a melhor forma de você punir uma pessoa aqui é você dar a ela o que ela quer, né? E o que ela quer, por que punir? Porque vai prender ela, continuar a prender ela. Digamos que aqui é o umbral, então vai continuar a deixar ela, fazer com que ela continue presa no umbral. Então, as pessoas que falam, que nem Cristo falou, né? É mais fácil um pobre passar no buraco da fechadura, um camelo passar no buraco da fechadura, do que um rico entrar no reino do céu. Porque o rico ele tá com o carrinho dele cheio, né, de coisas daqui, né? E se você tem o seu corpo físico, se você é pobre, você já tem pouca coisa, já fica preso, né? Seu corpo já pesa, né? O próprio corpo físico já pesa. Imagina uma pessoa rica que ela tem muitos bens, que ela considera, que o ego considera os bens dela como se fossem extensões do próprio corpo físico. Então tem muita coisa ali, né? Então ele fica preso mesmo. Então por isso, e foi nessa intenção da frase, né? Que é muito difícil. Então ela, nesse plano, ela cria a solução para o problema dela, que ela acaba criando aqui. Por isso que é uma ilusão, né? Por isso que quando a pessoa ora pedindo alguma coisa, é uma ilusão. O que ela tem que fazer é se interiorizar, né, mantém ali se utiliza, continua buscando, né, se ela vê que está fazendo alguma coisa errada, por exemplo, ela não tem coragem de matar um animal, isso aqui é muito claro, né, não tem coragem de ela torcer o pescoço de uma galinha porque ela sabe que é errado, né, mas ela continua comendo aquilo, então aquilo vai densificar o corpo de todo jeito, né, não tem jeito, né, mesmo que ela não foi ela, né, não interessa, ela continua fazendo parte desse mental coletivo. Eu vou dar outro exemplo da Copa, a Copa que teve agora, né, o assunto atual, né, a gente é alma, né? Você que vem alma, você está vindo lá de cima, você está vindo daqui, lá do planeta X tal, e chega aqui na Terra aqui embaixo, né? Você chegou aqui, você viu o mundo como um todo, né? Você não é uma nação, né? Você não é uma nacionalidade que você. Aí chega aqui e tem a cerca, né? Uma cerca aqui, uma cerca aqui, uma cerca aqui. Aí a pessoa entra aqui, ela encarna aqui, né? Se ela perde a conexão, ela começa a sustentar essa cerca, né? Eu amo meu país e tal, eu odeio o outro, né? Os outros zoam com o meu país, né? Assume como se fosse ela. Por isso que eu falo, você aprende, quando você busca por autoconhecimento, você aprende o que não é você, né? Só que a pessoa ela vem e sustenta isso aqui. E quanto mais ela sustenta, ela está alimentando ainda mais essa cerca. Ela está crescendo essa cerca, né? E então é isso, né? As pessoas elas podem escolher, elas enchem o carrinho delas do que ela quer. Aqui eu estou dando uma dica, um exemplo, né? E isso aí vai aumentar aumenta a divisão entre os povos, né? E os caras que coordenam essa matrix, que coordenam todo esse círculo, eles não enxergam, eles enxergam o mundo como um todo, né? E para ele o mundo é dele, a humanidade é deles. Então eles dividem a humanidade, entre eles, né? Porque tem famílias, não são uma só. Eles brigam entre eles querem poder, né? Que nem todo sistema político, né? Eu quero mais parte, não sei o quê, né? Então eles brigam entre eles, então fazem os países, né? E alguns países vão fornecer mão de obra e tal, né? Tudo isso é gado de manejo, né? Então enquanto as pessoas estiverem indo nessas ilusões, vai estar alimentando essa cerca. Não vai demorar muito para cair isso, né? Ainda, né? E por que as pessoas, às vezes, que mais conscientes, que já estão saindo da matrix, ainda se entregam a isso, né? Vem aquele clima tal e acabam se entregando, né? Se torcendo e tudo. Porque eu falo mental coletivo, né? A pessoa está inerte no mental coletivo, então ela adere aquilo como se fosse dela, né? É aquela coisa da comunicação. Ela vem, né? O mental com todo mundo torcendo, então vem aquela onda de vibração, a pessoa ela sente, né? E ela alimenta, bota no carrinho, então passa a ser ela, e ela passa a vibrar aquilo também, né? Então é aquela coisa, né? Se jogar fora, ela vai sair da vibração, né? Mesmo que todo mundo tá torcendo ali, gritando e tal, ela consegue sair e consegue ver acima, né? Como se você tivesse, digamos, uma multidão ali, aí você sobe no banquinho e vê por cima de todo mundo. É isso que vai acontecer se a pessoa desistir disso daí, né? Só que às vezes o mental, digamos, coletivo é forte, né? A pessoa ela se entrega e deixa se levar naquela onda de emoção e tal, aí perde, também entra no desespero, chora, né? Aquela coisa toda. Então, o importante disso é a comunicação. Outra coisa que eu ia falar, eu ia esquecendo, é o exercício da meditação, que é o que acontece que a pessoa ela se deixa levar por esses estados e tal, da cultura. A cultura foi colocada quando você era criança, né? Então passado acontece um monte de coisa, um monte de traumas, vidas passadas acontece um monte de coisas, um monte de traumas. Então faz com que a pessoa, ela antes de estar aqui, ela vem e abre aquele leque lá. Então, na mesma dimensão que ela está, ela vai para universos paralelos. Então, a energia dela fica dispersa, né? Ela dispersa, ela está inconsciente, ela não está consciente dela mesma. O que tem que fazer? Tem que se unir, né? Tem que se beliscar, né? Aquela coisa de me belisca para ver se eu estou acordado, né? A pessoa sente a dor ali, ela sente que está no corpo físico. Então, a dor tem essa importância também. Alerta, pessoal, estou aqui no corpo físico, aqui agora, né? Eu vou falar só um pouquinho disso daí, sobre a dor.
né, que muitas pessoas usam a dor para encarnar mais ainda, né, porque às vezes a pessoa está com uma consciência muito desperta, ou ela quer acelerar esse passo, né? E a voz da consciência está muito desperta, nova ainda, não aprende. Então, se ela tem uma situação dolorosa, né, aquilo cria um evento que é dramático. Então, ela se foca muito naquilo, então ela se prende, né? Aquela frase lá, onde você mantém a sua atenção, aquilo se adere a você. Então, ela forma como se fosse um ponto para ela manter a atenção dela ali e ela se individualiza, né? Porque ela vê que estou ali, é como beliscou para ver se está acordado. Então, ela sentiu aquela dor forte e tal, né? Seja qualquer evento traumático e tal. Então, aquilo serve para a pessoa estar ancorando mais ainda, né? Só que ela pode ancorar na ilusão, mas faz parte aí do momento do processo. Voltando, então, a dor, então, faz a pessoa vir para o momento do agora, né? Então a pessoa ela vem assim para o momento do agora, que aconteceu aquele evento, só que o grande problema é que o agora ele é uma ilusão. Então se você faz assim, passou, aquilo já ficou para trás, né? Faz de novo, aí passou, já ficou lá para trás. Então se ela teve um evento traumático, fez isso aqui, passou, ficou lá para trás. Só que a consciência dela fica presa, né? Embora aquilo comece a agir na matéria dela e tal, né? Fazendo com que a consciência se molde, ali fique mais presa ainda, né? Só que ela se prende ao evento. Ela não entende que aquilo já passou, ela já tem que voltar para o agora, voltar para o estado normal, né? Para tentar se livrar do que seja que tenha passado. E uma técnica, né, ou seja, técnica de meditação, é você se manter no agora. E de fazer isso é observar o seu próprio corpo físico. No seu próprio corpo físico, você observa a sua respiração. Né? Então, a pessoa, por exemplo, o que a Matrix usa muito, que é aquela coisa, está tudo disperso, tem que unificar, e unificando, então você vai unificar aqui no seu corpo físico, no corpo físico que você está aí agora, você vai a consciência ela vai ficar dispersa mesmo, porque tem uma malha mental, tem as suas muitas vidas e tal, então fica disperso, né? Tem o seu passado, aí você tem ansiedade com o futuro, então é até normal que as pessoas dispersem. Mas aí você vê que está percebendo que está ficando nisso, então quer uma técnica de meditação e tal, você presta atenção no agora, porque aí unifica tudo, então você obriga a sua consciência a ficar no agora sem precisar sentir dor, né? Sem precisar que o seu corpo esteja doendo para que você veja que você está aqui no agora. Né, que seu corpo doa no agora para você voltar para o agora. Então, a forma de você fazer isso é observar a sua respiração. Né? Então, em todo momento, sempre que puder, né, sempre que ficar consciente, sempre que você vê que você está ficando disperso, está saindo dos trilhos, né, você, está acontecendo alguma coisa, volta para o agora. Aí você volta para o agora, você vai observar a sua respiração. E aí, faz isso sempre, né, que puder. Assim que você respira, você presta atenção na sua respiração, né, você unifica, você volta para cá. Então, a energia que o seu corpo tá gerando, ela vai ser aplicada no seu corpo físico, no acoplamento e desenvolvimento desses corpos mais sutis, que estão aqui para cima. Então, você vai expressar mais o que a alma, o que esses corpos todos, que você como ser vem expressar nessa terceira dimensão. Então, assim, o que você vai poder prestar atenção, o que você vai perceber, você vai fazer isso, né? E quanto mais tempo você fizer isso, melhor, porque aí vai manter a energia que você está sendo gerada, vai manter no seu próprio corpo físico, para alimentar ele, para desenvolver, né? E nesse processo, né, além de ancorar mais o seu ser multidimensional, o ser que você é mesmo, né, o seu eu sou, você vai perceber quando você estiver saindo dele, né, também, porque a gente não consegue ficar o tempo todo no agora. Então, assim, digamos que a gente parou para meditar, né? Se parou para meditar, prestou atenção na respiração, voltou para o agora, então toda sua atenção se voltou para o agora, se voltou para você mesmo, né? Voltou para você mesmo, não é nada que aconteceu no passado, que vai acontecer no futuro, é você, é o seu ser. Então, só que aí começa a atuar as coisas de fora. Então aí você começa a pensar no que está acontecendo, no que aconteceu e tal. E você vai observar, assim que a pessoa mantém a atenção na respiração, a sua respiração de Matrix ela é acelerada. Porque a coisa aqui é tensa, existe um estado de tensão. Né, isso aí faz parte da cultura de tratamento das pessoas aqui, né, da criação de ser humano, criação de gato, né, que eles usam o ser humano. Então faz parte, eles colocam essa vibração, que a pessoa fica acelerada e tal. Então a nossa respiração ela não é natural, né, mas quando você presta atenção na respiração, né, você volta, você corta aquela sintonia e tal, e a sua respiração lá começa a ficar mais calma, né, naturalmente, mesmo sem você não precisa controlar, naturalmente ela fica mais calma, né, ela vai se assemelhar com aquela respiração de quando você está dormindo, né, que quando você está dormindo você está respirando do mesmo jeito, só que uma respiração bem mais calma, porque o corpo ele já está ali, sem aquela influência toda do mental, né, de passado, futuro, né, do ser que está no tempo, não está no tempo do não tempo, que é o atemporal. Então você prestando atenção no agora,
né, na sua respiração, você volta para o agora, você começa a perceber uma outra dimensão do tempo, que é o atemporal, que não é o não tempo. E quando você estiver saindo desse agora, né, que você vai começar a pensar em coisas que vem pensamentos na cabeça, né? A pessoa, sem perceber, ela alimenta aqueles pensamentos, ela vai se prender naquele pensamento. E assim, fisicamente, nos seus ossos, no rosto, nas mãos, você vai se contrair, né? Os músculos passam a se contrair, a expressão começa a se fechar, então já esse é um sinal que você está saindo, né? Então assim, é muito claro isso. A pessoa então deve escolher assim claramente, ó, tirou daquele estado, né, de equilíbrio, né, desequilibrou, então não é bom, então esquece de novo e volta ao ser interior, porque a solução de seja o que for o pensamento do que tenha a resolver, né, tá aqui nesse alinhamento. Então esses corpos aqui mesmo ele vai vibrar, ele se expande, ele se expandindo, ele pega a solução mesmo estando aqui na terceira dimensão, né? Geralmente que às vezes os problemas de terceira dimensão existe algo por enquanto está aqui ainda, né? Só que a maioria está em dimensões maiores, né? Que seria a mudança de todo esse sistema que está aqui, né? Mas enquanto não dá, a gente tem que dar um jeitinho, né? Arrumar do jeito que dá. Então seria isso, né? Deixo aí essa dica importante, né, que é prestar atenção na respiração. Se a pessoa conseguir ouvir os próprios batimentos, eu diria ainda melhor, né, que ela vai perceber o coração dela, ali onde já o ser está girando aquela energia. E ela, a princípio, não precisa estar qualificando com nada, né, pensando em nada. Né, as pessoas, às vezes, ela pode qualificar isso com amor. Só que amor, ela quer gerar amor para a humanidade. Só que o amor que ela quer gerar é aquela coisa que eu falei. Ela está criando solução aqui na terceira dimensão, né? Eu falo, deixa, não pensa em nada, né? Só se concentra. Aquela meditação que você medita e deixa presta atenção na respiração, né? Fica no agora, tenta ficar no agora, que vai estar fazendo esse desenvolvimento, vai estar ancorando e a solução vai vir como inspiração. Então a pessoa, se ela conseguir manter esse estado sempre de equilíbrio, sempre de se manter no agora, mesmo em vigília, mesmo fazendo as outras coisas da vida, né, ela vai estar mais sintonizada, então vai estar agindo mais de acordo, né, com o que sua alma veio fazer de fato. Então seria isso, não vou alongar mais esse vídeo, né, sobre a multidimensionalidade. Espero que vocês tenham gostado, né, qualquer dúvida aí vocês podem deixar aí nos comentários, escrever aí ou entrar no meu Facebook, eu deixo a descrição aí embaixo do vídeo, podem entrar lá e deixar as perguntas, né. Muito obrigado e até o próximo vídeo.